Olá pessoal, aqui é a professora Camila Monteiro e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo porcentagem. Bom pessoal, para a gente resolver um problema envolvendo porcentagem ou qualquer outro tipo de problema, a gente tem que ler, interpretar, e ver o que está sendo pedido. Então aqui diz o seguinte, de 400 operários, 120 faltaram ao serviço. Qual a taxa de porcentagem dos operários ausentes? Então aqui eu quero saber qual a taxa, de operários ausentes. Qual a taxa de operários ausentes? A gente vê o quê? Que eu tenho nesse problema, eu tenho 400 operários, certo? E está dizendo também que 120 faltaram ao serviço. Então, como eu não sei qual é a taxa, é o que eu quero descobrir, quando eu não sei alguma coisa, a gente chama de X, tá? Então, como é taxa, eu vou chamar de X%, Então, X% de quê? Qual o total de operários? Então, X% de 400 vai ser igual aos 120 operários que faltaram, tá? O X% a gente vai transformar em taxa percentual, em uma razão centesimal, tá? Então, vai ficar X sobre 100. O D, a gente transforma esse D em vezes, tá? Então, sempre que a gente calcula o porcento de alguma coisa, esse D vai virar vezes, ok? Então, X% vezes 400 é igual a 120. Aqui, gente, olha, como eu tenho dois zeros, no numerador e dois zeros no denominador, antes do igual, tá? A gente só pode simplificar aqui os zeros antes do igual. Então, se eu quiser, eu já posso simplificar aqui de uma vez. Se você achar melhor, você pode simplificar no final também, que vai dar certo da mesma forma, tá? Então, aqui eu optei por simplificar. Lembrando que o zero que está depois do igual, a gente não pode simplificar aqui, ok? Somente zeros que estão antes do sinal de igual. Então, o que sobrou para a gente aqui, X vezes 4 sobre 1, X vezes 4 é 4x, tá? Sobre 1 igual a 120. Esse 1 aqui embaixo, gente, não vai fazer diferença nenhuma pra gente, tá? 4 dividido por 1 é 4. Então, ele fica, 4x igual a 120. Não precisaria nem fazer aqui novamente, tá? Tô só mostrando mesmo para vocês que aqui, sobrou 1. O 1 não faz diferença para a gente, então continua valendo a mesma coisa. Então, 4x igual a 120. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, nós temos 120 dividido por 4, que é igual a 30. Então, aqui a porcentagem dos operários ausentes é de 30%, ok? Número 2. Se 5% de x é igual a 12, então o valor de x é 240, 280, 200 ou 320. Então, olha só, como que eu escrevo isso daqui na matemática, 5% de x igual a 12. Então, lembrando, 5% que é a taxa percentual, a gente transforma em razão centesimal, o d vira vezes, x igual a 12. Repara que aqui a gente não tem zeros para cortar, para simplificar. Então, o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? 5 vezes x, 5x sobre 100 igual a 12. Estou fazendo aqui, gente, passo a passo para você não se confundir, tá? Porque a gente, depois que pega o jeito, a gente já pode ir multiplicando aqui, cruzado direto. Mas aqui, 5 vezes x, 5x sobre 100 igual a 12. Lembrar sempre, meus amores, que aqui, quando não tem denominador, o denominador é 1, tá? Então, aqui a gente multiplica cruzado, tá ok? Então, eu tenho uma igualdade de duas frações aqui, de duas razões, então eu posso multiplicar cruzado, ok?
Então, eu vou fazer 5x vezes 1 e 100 vezes 12. Então, eu vou ter, ó, 5x vezes 1, 5x, 100 vezes 12, 1.200. Lembrando que quando a gente multiplica por 100, é só acrescentar 2 zeros aqui no final. 5 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, vou fazer 1.200 dividido por 5, que é igual a 240, que é a nossa letra A resposta, tá? Então, eu queria calcular uma porcentagem de um valor que eu não sabia, então, achei aqui o valor total, ok? Número 3. Numa prova de 40 questões, quem errou 6 questões acertou? Então, olha a pegadinha nesse problema, hein? Numa prova de 40 questões, ó, 40 questões é o total de questões que tem na prova. Quem errou 6 questões acertou quantos por cento da prova, né? Então, quero saber o que? A taxa. Se eu não sei qual é a taxa, vou chamar a taxa de x%. Então, qual é o total de questões? Ó, 40. Então, x% de 40. Agora que vem o pulo do gato, gente. Tem que prestar muita atenção. Ó. Quem errou 6 questões acertou quantas questões, né? Então, a gente faz aqui, ó, 40 menos 6 dá 34 questões, tá? A gente não pode colocar o 6 aqui, porque eu quero saber a porcentagem de acertos e não de erros, tá bom? Poderia até fazer com 6 também, mas depois a gente teria que lembrar de subtrair o resultado, né, de 100%, que seria o total, tá? Mas vamos continuar aqui, ó, usando 34, que a gente já vai ter a resposta direta. Então, lembrar aqui de transformar o x%, né, x sobre 100, razão centesimal, vezes 40, igual a 34. Vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês como faz sem cortar o zero antes, tá? Porque a gente poderia simplificar aqui, ó, um zero antes. Mas eu vou mostrar para vocês como fazer simplificando no final, tá? No número 1 a gente simplificou antes, aqui eu vou simplificar no final para mostrar para vocês. Então, ó, x vezes 40, 40x sobre 100, eu repeti, igual a 34. Lembra novamente que aqui a gente tem um 1 embaixo, vamos multiplicar cruzado. Quando eu multiplico cruzado, gente, lembra sempre de começar pelo lado do x, tá? Então, ó, vou multiplicar o 40x vezes 1 e o 100 vezes o 34, ok? Então, a gente vai encontrar, ó, 40x vezes 1, 40x, 100 vezes 34, 3.400. Deixo o x sozinho, o 40 que está multiplicando desce dividindo, e aqui, ó, eu posso estar simplificando o zero do numerador com o zero do denominador. Então, eu tenho aqui 340 dividido por 4, que é igual a 85%. Se você fez esse exercício usando 6 aqui, né, x% de 40 igual a 6, você encontrou 15%. Só que 15% é o número de erros, é a taxa de erros. Como 100% representa o total, tá? Você teria que fazer 100 menos o 15 para encontrar aqui a resposta correta, que é 85%. Então, muita atenção nas pegadinhas das questões, ok? Número 4. Ana comprou uma bicicleta por R$ 410 e vendeu-a para Neuza com 20% de desconto. Quanto Neuza pagou pela bicicleta? Então, aqui há duas formas de fazer, tá? Eu posso calcular 20% de 410, né? Então, a gente faz aqui, ó, 20% de 410, né? Ó, 20 sobre 100, 20 centésimos, vezes 410. Posso cortar, ó, 0 do 20 com 0 do 100, depois o 0 do 410 com 0 do 100, 2 vezes 41
82. Aqui embaixo, ó, sobrou 1. 82 dividido por 1 é 82. Só que esse 82 é o 20%, é o valor do desconto. Não é quanto a Nilza pagou pela bicicleta. Ela teve um desconto de R$ 82. Então, se o preço da bicicleta era 410, a Nilza pagou pela bicicleta 410 menos R$ 82, que dá um total de R$ 328 nessa bicicleta com desconto. Um outro modo de fazer é o seguinte: a gente sabe que 100% representa o total da bicicleta, que é R$ 410. Se ela teve 20% de desconto, 100 menos 20 dá 80%. Então, a Neuza pagou, né, nessa bicicleta, 80% de R$ 410, certo? Então, a gente pode calcular também já direto, né, 80%, que aí a gente não precisa fazer essa subtração, tá? Então, a gente tem essas duas formas de fazer, ó. 80 sobre 100 vezes 410, a gente simplifica. E na hora que multiplica aqui, ó, 8 vezes 41, a gente já encontra o R$ 328 direto, tá? Então, se você lembrar que 100% é o total e eu tô tendo um desconto, então eu tô tirando 20% desse 100. Então, sobra pra gente aqui, ó, 80% do valor total, ok? Então, as duas formas de resolver são corretas. Lembrando que aqui a gente tem que depois subtrair e no segundo tipo a gente já encontra a resposta direta. Número 5. Na semana passada, um objeto custava R$ 16. Se hoje ele custa R$ 20, qual o percentual de aumento desse objeto? Então, ó, quero saber qual a taxa de aumento desse objeto. Então, vamos lá. Não sei qual é a taxa, eu vou chamar de X%. X% de quanto? De R$ 16, que era o preço dele. Quanto que ele aumentou? O percentual de aumento. Ele aumentou R$ 20? Não, ele aumentou 20 menos 16, que é igual a R$ 4. Então, eu vou calcular a taxa de porcento do aumento. Esse aumento foi de R$ 4. Então, vamos montar aqui a nossa porcentagem, né? Ó, x sobre 100 vezes 16 igual a 4. Não tem zero para simplificar, para cortar. Então, eu vou fazer x vezes 16, que dá 16x, sobre 100 igual a 4. Vou multiplicar aqui cruzado, né? Ó, o 100 vezes 4, que vai dar 400. Vou dividir pelo 16, que está multiplicando. Ó, lembrando que a gente faz isso na outra linha, ó, deixa o x sozinho, tá? Eu não posso colocar o 16 aqui embaixo, eu tenho que passar ele lá na outra linha. Vou efetuar a divisão, né? 400 dividido por 16 e vou encontrar 25, como eu estou perguntando da taxa, então 25%. Então, né, o percentual de aumento desse objeto foi de 25%. Número 6. Numa sala existem 24 meninos e 16 meninas. Qual é o percentual de meninas da classe? Então, ó, quero saber taxa percentual, então eu vou chamar de X%. X% de quanto, gente? Do total de alunos dessa classe, né? Ó, eu quero o percentual da classe. Então, eu tenho que pegar os meninos e meninas e somar. 24 mais 16, 40. Então, eu calculo a taxa do total igual a 16, porque eu quero a taxa das meninas. Vou transformar aqui em razão centesimal, né? O D vira vezes, igual a 16. Simplifico, ó, posso simplificar o zero que está aqui antes do igual. Agora, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu posso fazer direto aqui também, tá? Ó, x vezes 4, 4x. O 10 que sobrou aqui, eu posso multiplicar aqui, ó, com 16, tá? Eu já posso multiplicar aqui direto, tá?
esse valor que está aqui, ó, antes do igual, com o 16 que estava do outro lado. Lembrando que aqui eu só tenho 10 para multiplicar, então 10 vezes 16, 160. Então, x vai ser igual a 160 dividido por 4, né? Dividindo, a gente vai encontrar 40%. Se por acaso eu perguntasse, né, também qual a taxa de meninos, né? Se 40% são meninas, 100 menos 40 daria 60% de meninos, tá? Então, quando a gente já sabe uma das taxas, fica fácil encontrar a outra também, ok? E aqui no número 7 diz o seguinte, ó, o sangue constitui cerca de 8% da massa corporal de uma pessoa adulta de tamanho médio. Que quantidade de sangue em quilogramas possui um adulto de 70 quilos? Então, eu quero calcular 8% de 70 quilos, ok? Então, é só transformar aqui, ó, em razão centesimal, 8 sobre 100, né, vezes 70, simplifico o zero e multiplico 8 vezes 7, 56, sobre 10. 56 dividido por 10 é igual a 5,6. Lembrar, gente, que quando a gente divide por 10, ó, é só repetir um número e deixar um algarismo após a vírgula, ok? Então, um adulto de 70 quilos vai ter aproximadamente 5,6 quilos de sangue, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!